Vamos lá. Voltando com o programa Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13. Ó, lembrando que você pode participar pelo Facebook, quiser fazer pergunta, quiser mandar sua opinião, né, Moia? O Padre Beto tá aqui à disposição para você. Ó, até daqui a pouco, e tem pouco tempo para você participar junto com a gente aí. Pelo site, pelo Facebook e também pelo canal 13. Moia. Beto, você ficou os 10 anos na Alemanha. Quando retornou, você já começou a sua carreira como padre, no sacerdócio, ou não? Ou você ainda teve um espaço que você teve que estudar, que você teve que aprimorar alguma coisa antes de voltar? Não, eu terminei a teologia em 98, então eu fui em 91 para lá, terminei em 98, e aí me ordenei padre. Aí eu vim para o Brasil, me ordenei padre na Igreja Nossa Senhora Aparecida, minha ordenação foi lá. Foi muito interessante porque eu me ordenei diácono na Alemanha, e aí o bispo daqui, Dom Aloísio, foi para lá para minha ordenação. E o bispo de Munique é que fez a minha ordenação junto com o Dom Aloísio. Aí eles combinaram no almoço mesmo ali da ordenação diaconal. Olha, então agora o senhor vai lá para Bauru quando o Beto se ordenar padre, né? E ele topou, e foi a ordenação com 2 bispos, o bispo de Bauru e o bispo de Munique, não é? E alguns colegas que moravam no seminário vieram para cá também prestigiar a ordenação. Aí terminou a ordenação, eu tinha ganho uma bolsa de estudos para o doutorado. Eu fui muito bem na minha tese. Lá a graduação você escreve não um TCC, não um trabalho simples, você escreve realmente quase com uma tese de especialização. E eu fiz justamente sobre a teologia da libertação e o cinema. Eu fiz uma análise teológica sobre o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. E os alemães adoraram, me incentivaram à publicação, eu publiquei a minha tese, saiu em livro lá, e graças a esse livro eu ganhei a bolsa de estudos para o doutorado. Voltou para a Alemanha. Aí eu tinha um bispo excelente, que era o Dom Aloísio, era um jesuíta que adorava a formação. Ele falou para mim: Beto, faz tudo o que você puder fazer, mas depois você volta definitivamente. E aí eu fui para a Alemanha, então, fazer meu doutorado. Lá eu comecei a trabalhar como padre, aí comecei o meu exercício como padre, eu cuidava de uma comunidade de língua portuguesa, porque a diocese de Munique, na diocese tem muitos estrangeiros, e a diocese criou, então, paróquias para estrangeiros. Então tinha a paróquia italiana, a paróquia de língua francesa, a paróquia de língua portuguesa e assim por diante. Nós tínhamos lá, se eu estou bem lembrado, nós tínhamos 3.500 brasileiros oficializados, 2.800 portugueses, além dos africanos de língua portuguesa e dos não oficiais, os clandestinos. Não é? Então eu fui cuidar dessa comunidade. Então eu fiquei 3 anos praticamente nessa comunidade, trabalhando ali e trabalhando no meu doutorado. No final eu precisava, então, fazer a minha tese, escrever, que não era um trabalho fácil. E aí então eu fui para um convento de freiras, todas idosas, que precisavam de um padre para celebrar a missa. Eu só tinha que celebrar a missa. E aí eu fiquei 2 anos ali escrevendo a minha tese. A sua tese. A minha tese. Aí eu terminei o doutorado e voltei para o Brasil, para a diocese de Bauru, e comecei a atuar como padre. Só que aí, Moia, pois não. Desculpa, esse seu retorno, você já estava na Alemanha há alguns anos, você já estava familiarizado com a cultura alemã, com o idioma, sim, e você já estava padre. Com a sociedade alemã, né? Em algum momento você pensou, ou a questão de família que foi o peso maior, de ficar lá trabalhando como padre, ao invés de voltar para o Brasil naquele momento? Não, em nenhum momento eu pensei, tive convite. Tive convite. Você já estava naquela comunidade. Exatamente. E, quer dizer, há uma falta muito grande de padres na Alemanha. Eles precisam de padres. E o padre tem uma vida muito boa. Se eu quisesse uma zona de conforto, eu teria uma zona de conforto excelente. Porque eu moraria numa cidade extremamente cultural, que, assim, tem oportunidades de acesso à cultura que são fantásticas, né? Eu moraria numa casa paroquial muito boa, eu ganharia um excelente salário, enfim, eu teria várias vantagens, não é? O padre realmente leva uma vida muito boa lá. Mas
o que pesou não foi minha família, o que pesou foi o meu idealismo. Não tinha sentido eu ser padre na realidade alemã. A sociedade alemã está pronta. Ela tem outros desafios lá, existenciais, tá? Mas ela está pronta. O retorno dos impostos pagos é feito de uma forma lúcida, transparente. O alemão tem direito à educação. Eu vou chorar, mãe. Tem direito à educação desde o maternal até o doutorado, se ele quiser. Não é? Eles têm um sistema de saúde fantástico. Enfim, é impecável a sociedade alemã. E o alemão sabe que tudo aquilo ali não é de graça, que ele paga através dos seus impostos. Não é? E, enfim, está pronta. E eu tinha o Brasil, que era a minha pátria, que tem muito a evoluir ainda, em todos os sentidos. Não é? Foi esse desafio? Foi esse desafio. Que moveu você para eu entrei na igreja com esse desafio. Quer dizer, então não tinha sentido. E aí eu vim com vontade, com toda a vontade de atuar aqui. Não é? E aí, só que de repente eu encontrei uma igreja que já não era mais aquela igreja da década de 80. Era uma igreja que já não tinha mais aquela força. Os bispos já não eram mais os mesmos. Né? A CNBB já não era mais a mesma. Né? Nós não tínhamos mais Dom Pedro Casaldáliga, não tínhamos mais Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes. Enfim, todos esses foram se aposentando e foram sendo substituídos por bispos muito conservadores. Então a igreja não tinha mais aquele viés forte da questão social. Isso causou um problema, um mal-estar entre a minha atuação e a igreja. Outro mal-estar foi que eu optei por não ser pároco. Isso até foi uma recomendação do meu falecido pai. Beto, nunca seja pároco. Tá? Porque o pároco ele acaba tendo uma tentação muito grande, ele acaba se perdendo, ele acaba perdendo tempo mesmo na parte organizacional. Então ele perde tempo em organizar uma igreja, ao invés, que é uma microempresa praticamente, ao invés de atuar pastoralmente. Então eu quis ser vigário. De certa forma o exército tem esse tipo de trabalho, quando ele não deixa o camarada ficar muitos anos, principalmente quando ele vai ser promovido, ele tem que se deslocar para uma região totalmente diferente. É justamente para evitar esse tipo de zona de conforto. De zona de conforto, né? Então, aí também causou um outro mal-estar. Quer dizer, por que você vai ser vigário ao invés de pároco? Não é? Isso criou um certo mal-estar entre eu e os colegas. Não é uma opção pessoal? É uma opção pessoal, mas como muitas opções pessoais da sociedade também não são aceitas, né? Entre os colegas foi muito mal visto e aí então começou uma certa oposição à nossa atuação. Padre Beto, tem a Daniele Cristina Moraes aqui, gostaria de saber sobre o trabalho dele em algumas rádios e jornais. Queria que falasse um pouco a respeito. Eu vou aproveitar também, tinha uma pergunta também a respeito do Padre Beto radialista. O pessoal lembra muitos anos do Padre Beto na Rádio Auri Verde aqui. E como é que anda o Padre Beto comunicador? Não sempre vai ser um comunicador, mas dos veículos de comunicação, Padre Beto. Olha, eu vou ser muito sincero com você. Eu já deveria ter ido embora de Bauru. Tá? Bauru já é uma cidade que já não seria mais a minha cidade. Tá? Eu me tornei para muitos campos, para muitas áreas, persona não grata. Né? Bauru é uma cidade muito provinciana ainda, é uma cidade triste para o bauruense. Quem chega de fora até gosta da cidade de Bauru, não é? Mas quem é bauruense sabe que a cidade, na década de 80, ia ser a cidade que mais iria se desenvolver no interior do estado de São Paulo. Essa era a perspectiva. O que não aconteceu. Bauru cresceu, mas não se desenvolveu. E continuou com uma mentalidade bastante provinciana. Então a Igreja Católica tem grande influência, não é? Eu fui excomungado dessa igreja e também, quer dizer, as outras igrejas cristãs que têm uma visão mais estreita e fundamentalista do Evangelho também estão bem presentes. Então, eu sou uma pessoa muito, assim, popular, mas meio que mal vista, não é? Aqui em Bauru. Não é? Eu deveria estar em São Paulo, por exemplo, num ambiente mais arejado. E pela minha postura ética, eu acabei passando por várias rádios aqui em Bauru e acabei não ficando, não é? Pela proposta que a gente
colocava mesmo, não é? De um programa em diálogo com os ouvintes, por exemplo. Né? Então eu desenvolvi o tema livre numa rádio aqui, não é? Até a rádio pensou que as perguntas iam ficar em questões... Banho-maria? Em questões de namoro, aquelas questões mesmo de jovens e adolescentes. Também rolou tudo isso, Sim. mas começou a rolar política. Aí a rádio me cortou, não é? Olha, o tema livre não pode discutir política. É livre, mas é mais ou menos livre. Mas então não é tema livre, não é? E aí o programa foi ao ar. Eu tive na Hora Verde, mas chegou no ano político, não é? Então o programa Espaço Aberto já não podia mais estar tão aberto. E hoje eu não sou uma pessoa mais convidada por nenhum veículo, porque não agrada. É o preço que paga por falar o que vem à mente? É o preço que paga. É o preço que paga. De você e por ser autêntico. E por ser autêntico, e por pensar, né? É. No Brasil há um problema muito sério com relação a isso, né, Beto? Se a pessoa pensa, se a pessoa desenvolve uma linha de pensamento e se ela expõe isso, ela acaba se tornando, muitas vezes, né, persona não grata. Por quê? Porque ela incomoda, porque ela fala a verdade, porque ela preza a ética e porque ela tem o dom de se comunicar. Aí piorou. Né? Aí você juntou elementos que prejudicam essa nossa sociedade, que é extremamente conservadora, antiquada, e que ao invés de informar a população, faz o contrário. Exatamente. Ela leva e ela incentiva a ignorância. Né? E o brasileiro, essa é uma característica do brasileiro, ele é muito emocional. Não é? O brasileiro assiste, né? Ele assiste aquele programa de televisão que leva o nordestino de volta lá para o sertão do agreste nordestino, cheio de marcas e tudo mais, né? De marketing, ele chora. Caricato. O nordestino, coitado, tá voltando pro agreste, por uma desgraça, né? Dubai está aí mostrando que nós temos tecnologia suficiente para acabar com a seca do Nordeste. Possível, né? E o brasileiro se comove. O bauruense, ele não fica por menos. Quer dizer, o bauruense é uma figura que vive de ilusão. Né? Ele vive de ilusão, ele vive de um patriotismo, de um bairrismo, aliás, que é ilusório. Bauru não é uma cidade, Bauru é uma cidade fraca. Ela se tornou uma cidade fraca. E a gente vive com aquela coisa, Bauru, não sei, Bauru tem o sanduíche Bauru. Isso aqui, no interior, em geral, é assim, né, Padre Beto? Eu vejo o jauense muito bairrista, o marilense muito bairrista. O interior do estado de São Paulo, ou o interior do Brasil, ainda acaba tendo essa concepção dessa forma, não acaba? Eu acredito que sim, mas eu acredito também que a gente tem que ser realista, senão a gente não muda nada, não é? Marília, você citou muito bem Marília. Marília, na minha época de jovem, Marília, desculpa os marilenses, né, que estão nos ouvindo, mas Marília era curral de Bauru. Não é? Marília é uma cidade inexpressiva. Não é? Hoje Marília passou Bauru. É isso que eu ia dizer. Há uma diferença que nesses 20 anos que o Beto citou, talvez possa ser 25, mas esse período, Araraquara, Marília, Piracicaba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e aí Franca, Araras. Você começa a ver, Sorocaba, são várias as cidades que deslancharam, podem continuar conservadoras, podem continuar e continuam com alguns dos seus problemas, mas elas evoluíram muito. E aí passa a impressão que Bauru não só ficou para trás, que ela caminhou para trás, e aí a diferença não é mais 20 anos, passa a ser 40. Exatamente. Dá essa impressão, né, Beto? Manda um abraço aí pro Rafael Cotait, mandou um abraço para você. Pô, Rafael, um grande abraço para você, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho. Ô padre, gera uma frustração, por exemplo, quando você vem a priori, na verdade aquela esperança de transformação da sociedade, de cuidado com os mais pobres, com cuidado com aquelas pessoas que são desassistidas, tanto culturalmente, como financeiramente, como tudo nesse Brasil, as pessoas são relegadas mesmo à marginalidade, a ficar fora da sociedade no geral. Qual que é o sentimento, por exemplo? Já está há vários anos, né, trabalhando, e parece que a sociedade não deslancha, né? Continua as pessoas apartadas da sociedade,
continua esse ranço, né, da sociedade, dificultando o acesso também dessas pessoas. A cultura não chega para essas pessoas, que poderia ser uma transformação social através de cultura, através de educação. E a gente vê cada vez a educação piora, uma educação não é preparada para essas pessoas poderem se emancipar de repente, intelectualmente, enfim. Como é que gera daquela primeira sensação de transformação, né, da sociedade, e depois se deparar com uma sociedade, às vezes, tão estática como é? Olha, eu aprendi uma coisa no curso de História, que é a paciência histórica. Era uma expressão que a gente usava muito, quer dizer, a transformação não é da noite para o dia, a mudança de mentalidade, ela não acontece rapidamente, ela vai aos poucos, e você tem que ter isso, quer dizer, e meu pai dizia muito isso: olha, Beto, semeie e não ligue para os frutos, não olhe para os frutos, só semeie, faça a sua parte e vai semeando. Quem planta tamareira. Exatamente, é com essa consciência. Lutero dizia, né, se hoje for meu último dia, mesmo assim eu vou plantar uma macieira. Então eu acho que é com essa consciência que eu trabalho. E eu vejo, quer dizer, eu tenho uma consciência do processo histórico que nós estamos vivendo, né? Eu vejo com um olhar positivo a crise que nós estamos vivendo. Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos começaram a sua democracia quando? Foram há 2 séculos atrás, né? Se eu não estou enganado. 2 ou 3 séculos, né? Nós começamos em 1985, praticamente. Né? Antes não tivemos democracia? Não tivemos democracia. Não é? Então, nós começamos a nossa democracia aí, né? Era uma criança, 30 anos. E tudo que está acontecendo hoje no país, não é? Quer dizer, todo esse escândalo, né? A lista agora da Odebrecht, né? Onde envolve todo mundo. Que aparentemente choca, mas não traz nenhuma novidade, né? Não traz nenhuma novidade, mas escancara, né? Escancara tudo isso, e eu acho isso tudo muito bom, quer dizer, é a fase da democracia que a gente precisa rever muitos conceitos, política. Asepsia, né? Asepsia, exatamente. Rever nosso sistema político, né? Enfim, rever uma porção de coisas, e eu vejo isso com muito, com um olhar positivo. Como também, nesse processo histórico que nós estamos, nós não vivemos mais na época da moral, né? Na época dos meus pais, dos meus avós, dos nossos avós, nossos pais, eles viviam na época da moral, quer dizer, o homem já tinha um papel na sociedade, já estava dirigido, o jovem já tinha um caminho que estava traçado para ele. Ele ia, se ele fosse fazer uma faculdade, ele ia fazer direito, ele ia fazer engenharia, ou ele ia ser dentista, enfim. Mas ele ia ser o provedor de casa, ele ia casar. A mulher ia ser do lar, ia ser, no máximo, uma professora. Não é? Enfim, a sociedade vivia sob uma moral vigente, que era única. Hoje, não. Mas a igreja não era uma grande guardiã da moral e da ética? Assim, pelo menos... de entendimento, ela não trazia isso para a própria sociedade? Eu diria que na época dos meus pais e dos meus avós, antes do Concílio Vaticano II, ela era a grande guardiã da moral. Da moral. Da moral. Quando você vive na época da moral, ou numa sociedade onde a moral é muito presente, você não faz ética. Você não pensa eticamente. Por quê? Porque você não tem escolha. Para que eu possa pensar eticamente, ou seja, o que é pensar eticamente? É pensar quais são os meus valores, quais os valores que eu quero preservar na minha vida, quais são os valores que realmente são primordiais, né, e que eu vou colocar como horizonte, né, para o meu caminhar. Para fazer isso eu preciso ter liberdade, ou seja, eu não posso ter uma moral. A moral, ela é aquela ética que foi pensada por um grupo, talvez, ou um indivíduo, e se enrijeceu. E se tornou a única opção. Então aqui ninguém reflete. Se você perguntar para o seu avô, para a sua avó, por que você aguentou o vô todo esse tempo? A resposta vai ser, porque a vida era assim. Não tinha outra opção. A gente se aguentou. A vida era assim. Hoje não, hoje tem opção. Hoje fica casado quem quiser. Não é? Por quê? Porque eu tenho a opção do divórcio, né? Eu tenho a opção de recomeçar a minha vida, eu tenho a opção, enfim.
não é? Então, o homossexual na época da moral, ele não podia ser homossexual, ele ia ser o tio que ficava solteiro, lembra daquele tio solteiro que sempre tinha numa família, né? Ou então aquelas duas tias que moravam juntas, ou duas senhoras que uma cuidava da outra, não é? A gente nunca questionaria que aquilo ali poderia ser um relacionamento homossexual, não é? Por quê? Porque era tudo muito velado, né? Isso não podia existir na sociedade. Hoje, qualquer pessoa homossexual pode viver a sua vida. Não é? Então, hoje sim, nós precisamos de ética. Com o agravante que nós tínhamos, num bom período desse, a presença da ditadura militar ou a ditadura de Getúlio, quer dizer, boa parte desse período... São regimes ditatoriais. Beto, nós estamos terminando, eu gostaria de te perguntar uma coisa. A humanidade livre, ela preencheu, de certa forma, um vazio dentro de você? Ela preencheu. Eu fiz assim, quer dizer, eu não queria criar a igreja, tá? Mas fui forçado porque me convenceram de que eu estava na informalidade. Sim. Isso seria perigoso. Então aí eu criei a Humanidade Livre. Com que proposta? De ser uma igreja quase que anti-igreja. Por quê? Porque a Humanidade Livre ela é totalmente enxuta, né? Ela só acredita o que nos une é a crença em Deus, e nós trabalhamos com o amor ao próximo, né? Tendo como paradigma Jesus Cristo. Ponto final. E depois nós temos como objetivo buscar trabalhos sociais para fazer, não é? O que nós não fizemos ainda, não é? Mas ela preencheu de uma certa forma, porque ela me deu a liberdade de ser padre conforme eu queria ser padre. Como qualquer um que quiser ser padre na Humanidade Livre vai ter essa liberdade. Então, antigamente um divorciado me procurava na Igreja Católica, o divorciado é super humilde, né? Ele fala assim: padre, o senhor podia nos dar uma bênção? Hoje eu falo assim: eu não vou te dar uma bênção, eu vou fazer o teu casamento. Se ele quer casar de novo. Hoje chega um casal homossexual, eu faço o casamento desse casal. Não é? Enfim, hoje eu estou muito mais livre para atuação e para dizer também o que eu quiser, não é? Porque a minha igreja não me proíbe em nada, não é? De expor as minhas ideias. O que eu pisava em ovos na Igreja Católica, eu tinha que pisar em ovos. Então, ela preencheu essa parte. De outra parte, você percebe que muitas pessoas que estão na Humanidade Livre ainda estão com a cabeça de igreja, entendeu? A cabeça de coordenação. Lá não tem coordenação. Então o Moia quer fazer uma ação lá. Moia, vai e faz. É teu. Vai e faz, é um espaço teu. Não é? Então o Moia vai desenvolver lá o que ele quiser. Não é? Por quê? Porque a humanidade é livre, tem que ser um espaço livre ali. As pessoas acompanharam o Beto, porém, junto com elas levaram o rigor de toda a formação católica, né? Das regras e tudo. Então, eu acho que isso é muito difícil delas separarem. Elas não, na sua maioria, não perceberam ainda. É verdade. Muitas não perceberam. Que agora elas têm, lá dentro do culto, dentro da missa, uma liberdade que elas... Como lidar com essa liberdade? Porque, de repente, é justamente isso. Você teve uma vida de uma forma, e aí se fala que você é livre. O que fazer com essa liberdade? Olha, eu acho que é um aprendizado. Uhum. Né? Realmente, o grande desafio hoje é viver na liberdade. Não é? É o grande desafio. Então, e nós vamos ter que aprender e aprender rapidamente. E a ética é importante. Isso não é ético. Aí que é diferencial. Aí o que deveria estar sendo ensinado nas escolas, nas famílias, nas religiões, era o pensar eticamente. No que eu preciso dar valor? O que é mais importante? O que é mais importante? Quer dizer, o valor é a vida? É a vida. O valor é a propriedade? Né? O valor é a transparência? Né? Ou o valor não podemos discutir tudo. Nós só podemos discutir algumas coisas para todos. Não é? Esses temas aqui nós não discutimos. Não é? Então, esse pensar eticamente é que nos falta agora na liberdade. Não é? Numa sociedade mais livre, né? E limitada, mais livre, mais limitada pelo dinheiro. Né? Sim.
A Daniele Cristina Moraes está me perguntando a respeito dos cursos profissionalizantes que vão ocorrer ou estão ocorrendo lá? Não estão ocorrendo ainda. Quem que está perguntando? A Daniele Moraes. Então, Daniele, a crise nos pegou, como pegou todo mundo. Né? Eu tenho que pagar, nós temos que pagar um aluguel que agora com o IPTU de Bauru, que eu não sei para onde vai esse IPTU, o IPTU é R$500 por mês. Só de IPTU, 6 mil, né, ali. Então, aumentou nosso aluguel de 3 mil para R$3.600. Né? Além da água e da luz. Né? Então, nós não conseguimos ter condições de desenvolver os cursos profissionalizantes que eu, por infelicidade, falei antecipadamente quando eu anunciei a Humanidade Livre. Quando eu anunciei a Humanidade Livre, eu falei da Humanidade Livre e tudo mais, e falei assim, e o sonho é criar cursos profissionalizantes para pessoas carentes, não é? E que essas pessoas não só aprendam esses cursos profissionalizantes, que é um trabalho que o CIPS, por exemplo, faz muito bem, né? Mas também aprendam cidadania. Esse seria o sonho. Então, a dona Maria vai fazer o curso de culinária, então ela vai fazer o curso de culinária sim, para abrir uma marmitaria, mas ela vai aprender cidadania, vai ser com a mente cidadã. Isso a gente não tem condição ainda de fazer, porque a crise nos pegou, como pegou todo mundo, né? Então, a coleta que eu tenho de missa lá, o que aumentou de R$2, né? A parceria você a parceria para esses cursos profissionais? Não descarto. Se aparecer parceria, é legal. Porque nós temos profissionais em Bauru, Sim. consultores, profissionais excelentes. Eu digo muitos até muito renomados no âmbito estadual e nacional, né? Falta apenas essa procura deles para que eles tenham um espaço e possam, de certa forma, está levando esse coisa. E aí, obviamente, isso não sem onerar a Humanidade Livre, mas levando a essas pessoas que tanto precisam desses cursos. Ué, nós vamos, infelizmente, de novo. Infelizmente. Sempre assim, graças a Deus. Deus. Se o programa tivesse 2 horas. Nós vamos chegar lá. Essas considerações final, Moia. Eu só tenho a agradecer, é um prazer novamente estar aqui com vocês. E agradecer ao Beto por ter aceito esse convite nosso e estar aqui com a gente. Foi muito bom. Pouco, mas excelente, porque com você, Beto, eu acho que teria que ser 2 horas e meia, 3 horas, e nós ainda íamos terminar dizendo, puxa, já acabou. Eu tenho certeza disso. Que bom. Beto, queria agradecer a presença mesmo. Um pequeno bate-papo, uma sala de estar curta, mas acho que é proveitosa para todo mundo, até para se debater, se discutir a cidade. É o espaço que a gente espera aqui pela TVC. Eu fico muito contente de ter esse espaço. Acho que o Bauru é carente de espaços assim. E vocês estão de parabéns por ter esse espaço, por ter essa interação com o telespectador. E eu espero que vocês continuem esse trabalho e sempre estou à disposição de vocês para voltar e discutir outras questões. Já fica o convite aqui, né? E desejo ao telespectador que ele enfrente aí essa sociedade nova e possa cada vez mais refletir sobre os valores da vida para que a gente possa ter uma sociedade melhor. E você, meu, muito obrigado. Valeu demais por mais esse programa, você estar junto com a gente aqui. E a gente volta na próxima quinta-feira com o Bauru Fala. Valeu demais!